agora, dando prosseguimento ao simpósio, vamos à palestra do professor Luiz Antônio dos Anjos com o tema Balanço Energético, onde estamos errando. Então, vamos finalizar isso. Vocês viram que provavelmente a gente está errando em muitos lugares, né? Na questão da ingestão, na questão do gasto, dessa questão toda. Então, daqui para frente, o que está sendo pensado? O que está sendo pensado para tentar fazer alguma correção? Enfim, o que está sendo pensado? Então, vamos seguir para ver a equação clássica, tá certo? Balanço energético é ingestão energética menos gasto energético. Se você come mais do que você come, você acumula energia. Se você come menos do que você gasta, você está em balanço negativo, você perde energia e utiliza a energia que você tem lá disponível para se manter vivo. Muito simples a equação, né? Muito difícil a medição. Muito complicado, tá certo? E isso é fundamental. Isso é o dia a dia do nutricionista. Não há um dia na vida de vocês que vocês venham trabalhar que você não tenha o que pensar o que está acontecendo. Seja para explicar a obesidade, desnutrição, seja para calcular uma dieta, seja para pensar políticas, tá certo? O que a gente tem que fazer, tá? Então, o Scott, aproveitando o Scott aqui, o Scott participou de um artigo ano passado que dá mais ou menos conta disso, tá certo? Então, o balanço energético está numa encruzilhada. Como é que a gente traduz a ciência para a ação, tá certo? E aí ele demonstra lá que a equação não é tão simples assim. A equação diz ingestão energética e depois gasto energético. É simplesmente uma diferença. Então, veja os componentes que entram. You never thought it was going to be in Portuguese, right? Todos os componentes influenciam a ingestão energética. Da mesma forma, todos esses componentes influenciam o gasto energético. Então, obviamente, que o balanço energético vai sofrer influência de todos esses componentes, tá certo? E aí, então, ou você mede unicamente o balanço energético, ou você vê desfechos na saúde, seja para prevenção ou desenvolvimento de doenças e doenças crônicas, o que seja. Ou seja, a política, a intervenção, qualquer coisa que você pense, eventualmente, vai depender desses componentes. E a equação não é muito simples, tá certo? É bastante complicado. Então, a primeira, como que a gente avalia a qualidade da ingestão energética? Esse é o crucial. E isso a Regina Fisberg mostrou, isso Eduardo mostrou, tá certo? Então, quem trabalha num lado do espectro e quem trabalha no outro lado, ou seja, quem trabalha com ingestão e quem trabalha com gasto, tá certo? Então, nós fizemos isso aqui na amostra populacional de Niterói, né? Isso foi a dissertação de doutorado da Daniele, que saiu publicada esse ano ainda. A gente tentou ver essa subestimativa da ingestão energética num inquérito domiciliar aqui em Niterói. O que a gente tinha um pouco mais sofisticado para poder discutir era a questão da comparação da ingestão com a medida da TMB que a gente considera que tenha medida adequadamente. Tá certo? Então, qual é a influência de você utilizar o dado da taxa metabólica basal medido ou estimado por uma equação populacional e uma equação dada pela Organização Mundial da Saúde, a equação do Schofield, que a gente viu que superestima algo em torno de 20% para mulheres e homens aqui de Niterói. Tá certo? Então, essa é a curva da ingestão energética inicialmente em função da idade. Então, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60 e mais do que 60 anos, tá certo? Para mulheres e para homens, certo? Aparentemente, esses são os valores médios, né? Aparentemente, a ingestão dá para talvez viver com isso. Então, quando a gente pega esse valor e coloca o mesmo valor de ingestão energética, considerando baixo peso, adequado, sobrepeso e obesidade, muda de figura. Tá certo? Muda de figura. Particularmente para as mulheres. Não é isso? Que tende a diminuir conforme aumenta a quantidade de gordura corporal, a quantidade de IMC, o valor do IMC. O IMC aumenta, a quantidade de ingestão diminui, a ingestão energética.
E aí tem vários fatores, o Eduardo comentou alguns, tá certo? Então, os indivíduos mais magros, as primeiras duas colunas, dizem que ingerem mais do que efetivamente os indivíduos mais gordos. Ou então, os mais gordos, mais pesados, dizem que ingerem menos, ou as duas coisas. Tá certo? Mas, de qualquer jeito, não dá para imaginar que isso seja verdadeiro, tá certo? Os indivíduos mais pesados, eles comam menos, tá certo? Então, se a gente colocar uma curva, a curva tende a diminuir claramente. Para as mulheres, e para os homens tende a aumentar. Então, alguns anos atrás, a Regina estava, inclusive, lá no Espanha, em São Paulo, eu falei que isso aqui é a prova evidente, o Eduardo foi mais gentil e educado, não falou isso, tá certo? Mas eu falei lá em São Paulo, no SBAN, dizendo que é a prova evidente, cabal, de que as mulheres mentem. Ele disse que as mulheres não mentem, que pode ser algum outro artifício e tal, não sei o quê, né? Mas, enfim. Então, o que a gente fez foi olhar esse valor de ingestão, agora expresso em função, de novo, em relação ao estado nutricional, então baixo peso, adequado, sobrepeso e obesidade, utilizando uma razão, que é a ingestão pela TMB. Ninguém consegue ficar a longo tempo comendo menos do que ela precisa, pelo menos para o meu metabolismo basal. Não faz nenhum sentido fazer isso. Você pode fazer essa razão, como Eduardo fez, com gasto medido pela água totalmente marcada, mas como nós não temos, nós fizemos utilizando a razão pela TMB, tá certo? Então, o Goldberg chegou a uns valores e sugeriu que um valor algo em torno de 1,53 seria o compatível a longo prazo com uma medida de ingestão adequada. Ou seja, se você come 53% a mais do que você precisa para o teu metabolismo basal. Isso seria um pouco razoável. Então, o que acontece quando a gente utiliza a TMB medida ou estimada? Com a estimada, o valor é maior e esse valor é menor, tá certo? Então, esses indivíduos daqui, ou essa área daqui, indicaria o quanto de indivíduos estão subrelatando, tá certo? E para os homens, está bem próximo se a gente usa a medida. Então, mais uma prova de que os homens, pelo menos por aqui, não mentem tanto assim, né? Quem mente mais são as mulheres. Mas, enfim. Então, é evidente que a gente tem um problema sério na hora de obtenção dessa informação, né? Muito sério. Então, a ingestão energética é comprometida. O que a gente faz com um estudo desse? Eu vou lá e retiro os indivíduos que subrelataram, tá certo? É isso que precisa fazer? Não. Se você fizer isso num estudo populacional, você vai ter que refazer todas as suas estimativas populacionais, porque você está retirando 15%, 20% da população por um motivo de uma medida de ingestão. E todo o resto, se você quer, não dá para fazer isso. Então, você não pode tirar, tá certo? Quer dizer, não deveria tirar, mas eventualmente você quer tirar. Muito bem, o que você faz isso no consultório? Vai dizer que a pessoa mente? Tá certo? Não é isso? O que vocês vão fazer? Eu talvez seja radical e diga como perguntei aqui a Ruth, a gente merece ter essa informação? Faz sentido a gente ter a informação de ingestão? Tá certo? Para quê? Porque se ela está em balanço negativo e ela é obesa, o que você vai fazer? Vai aumentar a ingestão dela? É isso que você vai fazer? Tá certo? Então, o Eduardo mostrou esse mesmo gráfico do estudo dele. Eu mostrei um pouquinho diferente, mas é a mesma curva, tá certo? Então, isso daqui, a distribuição é em termos de percentual de gordura corporal, e aí o valor 0 seria, o valor 1, né, seria essa curva em vermelho, indicaria quem está subrelatando e quem está falando normal, está dando a informação adequada. Então,
utilizando seja o recordatório de 24 horas ou o questionário de frequência alimentar. Em ambos os casos, com o aumento da gordura corporal, a redução dessa razão. Então, não só para a TMB, tá certo? Para o gasto energético total também, tá certo? Então, não dá para confiar na informação de ingestão energética. Não dá para confiar. Como é que você vai confiar num método que te diz que 20 ou a 20 e poucos %, ou o que seja, não te dão respostas adequadas? Certo? Não dá para viver com isso. Ainda bem que eu já estou chegando ao final da vida acadêmica e eu não preciso me preocupar tanto com isso, né? Então, a gente fez, na mesma amostra aqui de Niterói, a gente fez uma estimativa do gasto energético, aí através da frequência cardíaca, como o Enilson estava perguntando. Medimos a frequência cardíaca, tínhamos uma curva de calibração de frequência cardíaca com o VO2 na esteira, tínhamos a TMB, monitoramos a frequência cardíaca dessa amostra de 1.726, como falou Ruth, do estudo, e aí a gente teve uma estimativa do gasto energético. Esse é o resultado, tá? Então, para mulheres, você tem a ingestão energética, e aí para cada uma daquelas faixas de MC, menos do que 18,5, 18,5 a 25, 25 a 30 e mais do que 30, diminui a ingestão em quilocalorias por dia, a ingestão energética, com o aumento do MC, tá certo? E aí a gente fez o que a FAO sugere que você faça. Você vai lá, pega a TMB, tá certo? Multiplica pelo NAF e aí você tem a tua estimativa. Muito bem. Por que a estimativa do gasto energético, utilizando o critério da FAO, e aí sendo bem benevolente, dizendo que todo mundo está com nível de atividade física leve, bem lá embaixo, o que acontece? Como essas pessoas, conforme o aumento do MC, elas são mais pesadas, elas, pela equação, vão ter uma TMB maior, que multiplicado pelo mesmo valor de NAF, vão ter valores crescentes de necessidade de energia, tá certo? Então, se eu não consigo medir o gasto energético, se eu faço o que a Organização Mundial da Saúde, a FAO, manda você fazer, a gente tem necessidades crescentes com o aumento do MC. E a gente tem ingestões decrescentes com o aumento do MC. O que acontece? O meu obeso, ou a minha obesa, tá certo? Está em balanço energético negativo, em média de 500 quilocalorias dia. E quem tem baixo peso está em balanço energético positivo de, sei lá, 250 quilocalorias. E agora, José? Tá certo? Não faz sentido. Então, não faz sentido isso para a população, não faz sentido isso para o indivíduo, tá certo? Então, a gente mediu o gasto energético daquela forma que eu falei. A gente monitorou a frequência cardíaca, fez a estimativa do VO2 e aí calculou o gasto energético total monitorando a frequência cardíaca. E aí a gente vê um pouco do que normalmente se vê. Veja, o gasto energético, então, é estimado, na verdade, aqui é medido, mas talvez a gente pudesse dizer que é estimado, né? Não é bem medido porque eu não usou água documente marcada e tal. Ele é mais ou menos estável e aumenta um pouco nos obesos. Pode ser até verdade, porque o obeso precisa de mais energia para se deslocar, tem uma frequência cardíaca mais alta, etc. e tal, talvez faça sentido. Então, quando a gente faz o gasto energético medido, veja que, de novo, continua decrescendo, mas todos estão em balanço energético positivo. Está certo que o obeso, tá certo? Está em menor balanço positivo do que o de baixo peso. Mas então isso provavelmente é o problema da ingestão, não é o problema da estimativa do gasto. Tá certo? Então é por isso que a gente faz taxativamente, toda vez que fazemos o recordatório de 24 horas, nós não fazemos o que Regina faz, aqueles 5 passos, não fazemos nada disso. Nós fazemos o recordatório de 24 horas junto com um recordatório de atividade física. E aí a gente consegue ter, para aquele mesmo dia, tanto a ingestão quanto a estimativa de gasto. Mas aí a gente precisa ter, aqui, eu já falei da outra vez, né? A gente precisa ter uma estimativa do custo energético da atividade para poder compilar os dados para as 24 horas e ter uma boa estimativa. Certo?
Mas não faz sentido continuar medindo ingestão energética se a gente não tem uma boa estimativa de gasto energético. E mesmo que tenha, e se aí a gente tiver, pior ainda, porque os dados vão mostrar que a ingestão é uma porcaria. Tá certo? Para os homens, a mesma coisa, um pouco não tão evidente quanto para as mulheres, mas a mesma coisa. Então, tanto faz, se a gente faz o balanço energético utilizando a ingestão menos a recomendação, ou então utilizando a necessidade, tá certo? E aí a gente começa a ver algumas coisas na literatura. Esses são os dados do Annie Haynes, né? Se falou bastante aqui sobre o Annie Haynes, o estudo americano de saúde e nutrição, de 2003 a 2012, foi publicado esse ano. Com quase 20 mil adultos acima de 20 anos. Mediram a ingestão energética com 2 recordatórios de 24 horas. A recomendação energética foi estimada por uma dessas equações, foi estimada, certo? Então, vocês esperam que vai encontrar. E a TMB também foi estimada pela equação de Schofield. Tá? Então, está lá o dado. De 2003 a 2004, no ciclo, de 2005 a 2006, 2007, etc. Então, essa é a ingestão energética. Não variou muito. A TMB não variou muito. A recomendação, portanto, que é baseada na TMB, etc., não variou muito. Então, essa era a recomendação e essa é a ingestão. Já dá para ver o que aconteceu? Então, em balanço energético, negativo. Certo? População americana está em balanço energético negativo. Vocês não ficam chocados? Então, vamos então pegar a ingestão e dividir pela TMB. Então, dá um valor, algo em torno variou de 1,31 a 1,28, bem abaixo do que seria para se sustentar ao longo do tempo, 1,55. Então, é óbvio que está superestimando a recomendação ou então subestimando a ingestão, ou então a combinação dos dois. Tá certo? E gasta-se milhões de dólares, e aqui no Brasil se gasta milhões de reais para entrar na casa do indivíduo e fazer um recordatório, um diário ou o que seja. Tá certo? Então, dividindo pela recomendação, de novo, 1 seria se você está alcançando a tua recomendação. Alcança 1? Não. Não alcança, fica bem abaixo. E aí, obviamente que você tem problemas. E gasta-se muito dinheiro e se mantém e continua se fazendo recordatório para fins de balanço energético, né? Além de outras coisas. Para fim de balanço energético, talvez não valha muito a pena continuar fazendo isso, gastando esse dinheiro todo. Então, o Blair fez e questionou esses dados. Então, tem 2 grandes linhas de pensamento hoje. O pessoal que vem da nutrição e o pessoal que vem do lado do gasto energético. Então, no balanço vem o IE e o GE, tá certo? Esse grupo é o grupo do GE, e quer dizer, o IE é uma porcaria, então a gente tem que parar de fazer IE, porque não faz sentido fazer isso. E hoje está muito presente, eu comentei isso e perguntei a opinião da Regina sobre isso, tá certo? Hoje mais cedo. Então, ele pegou os dados, aqueles mesmos dados que eu mostrei, né, do Annie Haynes, e viu a ingestão energética, a TMB pelo Schofield, e utilizou o que seria plausível você ter um valor até acima de 1,35 na razão entre a ingestão e a TMB. Qualquer coisa abaixo disso não faz muito sentido você sustentar a vida comendo menos do que 1,35 vezes a tua TMB. Tá certo? E aí, esses são os resultados. Essa é a razão. Lembra o valor de 1,35. Nunca está acima de 1,35. É tudo abaixo de 1,35. E isso é a média para homens e mulheres ao longo do tempo de todos os estudos americanos. Tá certo? Ou seja, nenhum deles dá para acreditar. Então, se você for dizer, a obesidade nos Estados Unidos é causada por aumento de ingestão, os dados não te ajudam porque eles são falhos. É por redução do gasto energético? A gente não tem informação também, tá certo? E aí, então, ele fez a diferença do quanto seria do recomendado, tá certo?
e o quanto seriam ingeridos. Veja, todos negativos. A população americana, ao longo dos últimos 20 anos, está em balanço energético negativo. Faz sentido isso? Faz sentido isso? É óbvio que não faz sentido. E isso é publicado esse ano. Aqui não está a data, mas isso eu acho que é desse ano. Não, isso não foi esse ano, acho que já tem alguns anos, tá certo? Então não faz sentido isso daqui, tá certo? Não faz sentido. Se os americanos estão em balanço energético negativo, por que a prevalência de obesidade está aumentando? Não faz sentido, né? Então, vamos vir para o Brasil. A mesma coisa, né? Só que a gente tem poucos dados. O que a gente tem de dados é a tendência do estado nutricional. Então, esse é a INDEF de 74, PNSN 89, POF 2002, POF 2008. População adulta brasileira, certo? O que está acontecendo com baixo peso? População toda diminuindo. O que está acontecendo com a obesidade? Está aumentando, de 22 para 48, sendo diferente de homens para mulheres, certo? Mas aumentando, de qualquer jeito. Certo? Preciso medir a ingestão energética da população brasileira? A população brasileira, se eu medir e medir o gasto energético, se não for feito decentemente, vai mostrar que eu vou gastar dinheiro pra caramba e vou dizer que a população está em balanço energético negativo. Que nem os americanos. E não faz sentido. Então, preciso gastar dinheiro para fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que a gente poderia investir em mais outros estudos, enfim. Aquele dado é o dado medido, tá certo? O Vigital faz por telefone, tá certo? E é autoinformado. E está se vangloriando que nos últimos 3 anos não houve crescimento da prevalência de obesidade no Brasil, inclusive com os dados mais recentes do Vigitel de 2014. Então, está se vangloriando. Eu fico me perguntando por que não tem os dados de obesidade, porque se botar sobrepeso. Talvez se botar sobrepeso e obesidade, talvez apareça, mas enfim, está lá. Então, está se vangloriando que nos últimos 3 anos não houve crescimento, certo? Eu fiz uma brincadeira algum tempo atrás com os dados nacionais. Peguei os dados do INDEF, peguei os dados da PNSN, peguei os dados da POF. Eu preciso atualizar agora para os dados da POF mais recente. E peguei o seguinte, com as características que a gente tem da população brasileira, antropométrica e de distribuição demográfica, eu calculei qual seria o valor da recomendação se toda a população brasileira adulta fosse sedentária, tá certo? TMB vezes 1,4. Essa é a tendência. Então, vamos supor que toda a população brasileira passasse a ser ativa, tá certo? Em média, né? Em média, todo mundo seria ativo. Então, em vez desse valor, a gente passaria a ter esse valor. Isso seria o quanto que a gente ia precisar, dada a característica antropométrica da população brasileira, certo? Ok? Muito bem. Esses são os dados da folha de balanço alimentar que o Maurício falou hoje, mais cedo. Tá certo? Sim, parou de produzir, mas esses são os dados que existem, porque isso foi feito até 2002. Então, é óbvio que a população brasileira, tá certo? Está em balanço energético positivo, porque isso é o que tem disponível, e isso daqui é o que tem, que ela precisaria gastar, tá certo? Então, eu não preciso gastar milhões de reais para ir para a casa do indivíduo, perguntar o que ele comeu, dar uma trabalheira danada para calcular a ingestão energética com todos os problemas associados e chegar no final de que foi isso que o dado da POF mostrou. A ingestão total, não está aqui acima de 10 anos, foi de 2.289, certo? Então, está bem aqui embaixo. Então, ele está abaixo, inclusive, se a média da população fosse ativa. Tá certo? Pergunta depois isso, tá? Por favor. Então, isso está tão evidente, esse questionamento da ingestão, do ponto de vista da ingestão energética, que o grupo de lá, o grupo do gasto energético, está criando formas de questionar bastante. E eu só vou levantar os 10 pontos que o grupo levantou com relação ao balanço energético, que é essa questão dos desafios metodológicos, tá certo?
Então, o que eles fazem? Eles questionam a validade dos valores da ingestão energética, estão lá mostrados, todos os estudos mostram. Ele questiona a validade dos valores da recomendação energética. Está aí dado também que todos são estimados, são poucos os dados de água duplamente marcada e tudo mais. E aceita-se que a medição do gasto energético é feita de forma adequada, correta, utilizando a água duplamente marcada. Então, o que eles estão fazendo? Do ponto de vista de balanço energético, não precisa medir ingestão. Você mede a mudança do perfil de composição corporal, e esses estudos têm DEXA, por exemplo, no NHANES tem DEXA, e a gente viu que tinha DEXA porque o Scott mostrou, e veja a mudança da composição corporal, tá certo? E o gasto energético. Isso é uma estimativa tua, talvez melhor do que a ingestão energética. Tá certo? Porque está mudando a distribuição da composição corporal, com modelos que você possa explicar o que é ingestão. Porque, senão, a gente pode ter chance muito grande de ter os resultados como está tendo, de balanço energético negativo. Então, toda vez que aparece algum estudo americano em que mostra ingestão energética, e aqui é o de crianças de 2 a 18 anos, que mostram a ingestão energética, em geral, por recordatório de 24 horas, ou o que seja, esse grupo vem e diz, escreve uma carta para a mesma revista que está lá e diz: nós começamos a ler o artigo com interesse, mas, infelizmente, o interesse acabou logo dado que os métodos, foi feito por autorrelato, usados para coletar ingestão energética, são inválidos. Então, esse grupo está indo para briga com relação ao grupo que defende a medida da ingestão energética para estimar o balanço energético. E aí, o que o autor, o Barry Popp, que é um deles, replicou? Ele disse: autorrelato é, atualmente, o único método prático para ser usado em estudos com grandes amostras para monitorar as tendências na ingestão. Se for para ingestão energética, não vale a pena ter. É preferível não ter do que ter um dado que não vale a pena ter. Tá certo? Então, o que eles estão dizendo? Isso na publicação agora, recente. A medição do balanço energético, quando algo não é melhor do que nada. Então, o que eles estão sugerindo? Enquanto novas estratégias para determinação, isso é traduzido por mim, tá certo? Pode ser que tenha algum erro aí, mas enfim, a ideia é essa. Enquanto novas estratégias para determinação objetiva do balanço energético ainda engatinham, é inaceitável usar instrumentos sabidamente não acurados, que podem levar a políticas errôneas para o cuidado em saúde, pesquisas futuras e decisões clínicas. As comunidades científicas e médicas deveriam parar de confiar em medições autorrelatadas de ingestão energética e gasto energético, que seria a outra forma, né? Então, como você tem medidas de gasto energético mais confiáveis, e por aí, o que você tem de medida confiável na população. Então, pesquisadores e agências de fomento deveriam desenvolver medidas objetivas de balanço energético, pensando em modelos que pudessem dar conta da boa acurácia da medida da água duplamente marcada, certo? E eles, inclusive, vêm, para chegar a essas, eventualmente, sugestões, fazendo um estudo de balanço energético longitudinal. Essa é a ideia. Usando acelerômetro, DEXA, recordatório de 24 horas, calorimetria indireta, teste de esforço máximo, o que tem de mais moderno em termos de medições na área, e mantendo o recordatório de 24 horas, acompanhados durante 12 meses. E aí, vocês não vão ver isso daí, mas eu só estou realçando o achado principal da primeira publicação desse estudo longitudinal balanço energético. Como era de se esperar, a ingestão menor do que o gasto energético. Ingestão por recordatório de 24 horas, gasto energético por água duplamente marcada. E não é pouco, não.
certo? Seja para todos os participantes, mulheres e homens, tá certo? Nós estamos falando de algo em torno de 700 quilocalorias, tá certo? Então, o que está sendo proposto aqui? Sair da ideia do balanço energético unicamente com ingestão energética e gasto energético, ou necessidade energética ou requerimento energético, partindo para uma análise de um modelo dinâmico de balanço energético e não ficar fixado nos dois componentes, tá certo? Então, talvez o balanço energético seja represente o gasto energético, e mesmo que você pense o balanço energético em gestão menos o gasto, e o gasto energético representa a alteração da composição e da massa corporal, a longo prazo. O Eduardo falou aqui, é fácil de entender que se o indivíduo mantém a estrutura, manteve a massa corporal e manteve a composição corporal, o que ele gastou de energia é o que ele comeu. Isso a gente sabe. A gestão energética pode servir como proxy de gasto energético se você mantém a tua massa corporal e a tua composição corporal, certo? Então, a ideia é essa, sair de medidas que a gente sabe de antemão que são errôneas para o balanço energético. Eu volto a frisar. Para o balanço energético, da ingestão energética, né? Para você calcular simplesmente o balanço. Porque senão a gente volta para a vera estrutura. Então, eles defendem isso, inclusive, com um grupo que se chama uma rede global de balanço energético. Então, se vocês quiserem, visitem o site e vocês vão ver o que eles sugerem em termos de como fazer essas participarem, né, dessa iniciativa, vamos dizer assim. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria só perguntar se seria possível tentar fazer uma correção entre a ingestão e o gasto. Eu sei, mas pelo menos assim, com base no que você já tem de percentual de subrelato e a proporção do que foi encontrado frente a uma medida um pouco melhor, e de ambas as partes dessa equação, os componentes dessa equação. O subrelato, eu acho que o Eduardo comentou isso e de forma bem apropriada. A gente pega os extremos e consegue dizer que o subrelato está ali, porque tem uma relação com a gordura corporal, então você pode aumentar. Essa análise que ele fez interessante, mas com um número de 65 indivíduos, aquela questão né, parece interessante, né, de você ter dieta saudável, por exemplo. Então, renda é uma questão importante e tal. Mas você vai ajudar como? Que você tem um valor final estimado. Eu sei que tem subrelato. Eu retiro da minha análise, eu já estou retirando de começo 15% a 30% da minha amostra. Não faz sentido. Então, todas as minhas estimativas vão ter que ser... O que acontece isso no indivíduo? Se isso acontecer no indivíduo, você vai pedir para fazer de novo, vai desistir de fazer, se o resultado continuar tendo o mesmo. Eu nem falei da exclusão, mas na correção dessa estimativa de você... Estimativa como? Do valor que você encontrou de ingestão, entendendo que houve um subrelato e que na proporção de tanto. Eu era imaginando que tinha que dar 1.600 calorias e deu... Vivian, sai da frente, por favor, um instantinho. Vivian, sai da frente um instante, por favor. Continua, que eu estou ouvindo. Você tem um percentual aí já estimado do que essa medida está errada, ou parece estar enviesada. Você não poderia corrigir isso? Eu acho que o título é bem sugestivo. Tá certo? Algo não é melhor que nada. Porque se você começa a fazer, não, então eu vou corrigir porque eu sei que os indivíduos idosos, mulheres, obesos, entendeu? Que comem dietas saudáveis, eu sei que 50% delas, então eu vou aumentar a ingestão energética. Como assim? Eu vou artificialmente aumentar
50%, é isso que você estava sugerindo, é isso? Aumentar 50% da ingestão? Como é que é? Corrigir para baixo. Bom, se ela disse que comeu menos, como que vai corrigir para baixo? Corrigir o que para baixo? Corrigir o que para baixo? É uma equação, balança energética, ingestão menos gasto. Você tem que aumentar a ingestão energética para chegar em balanço. Não, então você tem que aumentar o quanto que ela disse que ela... eu sei que ela está errando e tal, e eu sei que ela está errando em... Agora, eu sei o quanto que ela está errando, eu não sei. Então, se você faz um modelo dinâmico em que você olha variações... Aí tem que ser longitudinal. Vai ter que ser variações da composição corporal, tá certo? E variações do gasto. Aí eu posso dizer, ela variou na ingestão. Porque se ela variou a composição corporal e o gasto permaneceu o mesmo, a variação da composição corporal pode ser dada da ingestão, entendeu? Eu estava falando do gasto porque você tem a medida de TMB que está superestimando e a medida de ingestão que está subestimando. E aí a possibilidade de tentar corrigir esses dois componentes, meio que no chute para tentar forçar. Então, talvez seja melhor ter nada do que ter algo que você não questiona. Então, será que a gente consegue chegar num momento e saber quem efetivamente são as pessoas? Eu olho para os belos olhos azuis da Vivian e sei que ela vai me subestimar tá certo? Em tantos por cento. Enquanto não tem isso, você pode fazer Ficaram excitadas com belos olhos azuis da Vivian? Isso não é elogio, isso é fato. Chega lá perto. Isso está sendo filmado, hein? Vocês querem que eu faça uma declaração aqui? Tá certo? Eu acho que já não sei mais onde eu estou. Então, agora eu vou convidar ao palco a professora Maristela, a diretora da Faculdade de Nutrição, Alexandra Anastácio, e o professor Luiz Antônio também, para a gente fazer a finalização do simpósio, os agradecimentos. Agradecemos, em nome da comissão organizadora do 2º Simpósio da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, com o tema Água, Alimentos e Vida, Desafios para o Milênio, a presença de todos os palestrantes, os participantes que abrilhantaram este evento. Estamos finalizando este simpósio com muita alegria e satisfação, pois foi possível abordar as questões ambientais em relação à sustentabilidade, o uso racional da água, recurso natural imprescindível para a vida, que inclusive teve uma reportagem no jornal local sobre a escassez, e temos que ter, de alguma forma, atitudes, e a Faculdade de Nutrição está tentando fazer com que nós possamos incutir essas questões de uma maneira que se desenvolva na vida acadêmica e também na vida cotidiana de todos nós, né? Questões sociais também foram abordadas, formação de hábitos alimentares saudáveis e questões de saúde, importantes para a qualidade de vida humana. Acreditamos que os desafios são grandes para o cenário em que vivemos, mas a Faculdade de Nutrição cumpriu o papel de cidadania e propiciou reflexões sobre temas atuais e relevantes. Agradecemos o apoio e parceria da PROP, PROEX, CAEX, Restaurante Universitário, Confeitaria Pães e Companhia, Vila de Arouca Representações, Restaurante Jambeiro, Editora Rúbio e o Jardim Botânico, com as mudas de árvores frutíferas, que nós tivemos esse papel, né, de também tentar fazer com que vocês vejam a árvore como um incentivo à preservação ambiental. Agradecemos a todos. Bom, primeiramente, agradecer, né, as pessoas aqui ainda presentes, né, como a gente falou, 3 dias de palestras intensas, com temas importantes, então a gente tem que também agradecer, né, a presença de todos vocês, porque nesses 3 dias de simpósio, a discussão de temas relevantes para a área de alimentos e nutrição pautou todas as discussões nesses dias. A Faculdade de Nutrição toda se uniu para a realização desse evento.
e reconhece o importante trabalho do Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da UF, dentro da nossa unidade. Hoje, nós vemos que a história da nossa faculdade, que completou em setembro, 47 anos, coincide também com a história de sucesso do Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da nossa unidade, que completará em janeiro 20 anos. Acredito também que em todas as discussões, mas principalmente nas discussões trazidas pelo professor Luiz Antônio dos Anjos, podemos reconhecer uma produção científica consistente, relevante e que nos levou realmente a refletir sobre o que nós ensinamos, o que nós pesquisamos e, principalmente, o que fazemos em nossa prática profissional. Eu tenho que agradecer imensamente aos nossos alunos aqui presentes, aos alunos que participaram da nossa comissão organizadora, que de maneira brava, elegante, bonita, participou e auxiliou a todos os palestrantes. Tenho que agradecer também a todos os professores envolvidos nesse evento, e principalmente aqueles envolvidos diretamente na comissão científica e organizadora, que também, de maneira muito brilhante e competente, trabalhou para que esse evento acontecesse. Então, palmas para os nossos professores. Palmas para os nossos funcionários, que também, de maneira corajosa, trabalharam bastante para oferecer o nosso coffee break, para nos dar todo o apoio. Agradeço também imensamente todos os palestrantes que participaram, convidados pelo professor Luiz, pela Maristela, por outros professores da comissão organizadora também. Então, eu agradeço todos os palestrantes que participaram nesses 3 dias, né? E agradeço a todos vocês que, de maneira direta ou indireta, participaram também desse evento e ajudaram a tornar ele cada vez mais brilhante. Agradeço, então, e finalizo, né, essa cerimônia de agradecimento e convidando, com certeza, vocês para que venham novamente para o nosso simpósio em 2017. Tá bom? Muito obrigada.